Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria estar aqui. Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe sua vida. Quero louvar a Deus porque o Senhor, em meio a esse momento de dificuldade que nós estamos atravessando, né? O Senhor, Ele tem nos preservado vivos. Isso já é um motivo da nossa alma se alegrar, da gente glorificar a Deus. O mundo está vivendo um momento desesperador, um momento muito difícil, mas eu quero bendizer a Deus neste momento, nesta oportunidade, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor Ele tem nos sustentado de uma maneira inexplicável. Meus irmãos, a obra do Senhor, ela não para, ela prossegue. Então, nesta oportunidade, eu quero louvar ao Senhor e nós vamos estar dando continuidade. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 12. Eu quero dizer aos irmãos que a duração desse vídeo será um pouco curta. Nós não vamos estender muito para não ficar muito cansativo aos irmãos. Então, nós vamos tentar resumir um pouco para ficar de maneira que os irmãos compreendam a aula, mas que não fique muito grande o vídeo. Então, é a lição de número 12. Eu não vou estar lendo, só vou citar as referências da leitura bíblica em classe, até porque os irmãos já têm a sua revista em casa. Então, a lição de número 12 traz o tema aí, a urgência do discipulado. O texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. A verdade, a prática, chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver seu crescimento espiritual. Os nossos textos, que serão 2, que é as nossas leituras bíblicas em classe, está baseado em Mateus 28, do 16 ao 20, e em Atos 2, 42 ao 47. São essas duas leituras em classe que os irmãos podem estar fazendo aí na sua casa. Eu vou estar falando a introdução e o tópico 1. Então, posteriormente, o pastor João Sobrinho estará falando os outros 2 tópicos, tá ok? Então, eu vou falar sobre o que é discipulado. Na verdade, eu quero tentar fazer um link falando o que é discipulado e qual o papel da igreja e o discipulado. Eu quero tentar refletir com os irmãos qual o papel da igreja, até porque, se os irmãos observarem, na lição passada nós falamos sobre o evangelismo, a função da igreja que evangeliza, ou qual o papel da igreja, ou qual deveria ser o papel da igreja que evangeliza. Então, se a gente observar, não sei se propositalmente, né, o escritor colocou um tema logo após o outro para a gente ficar bem gravado na nossa memória. Mas eu acredito que são a base, né, do chamado da igreja. A igreja foi chamada para essa finalidade, para evangelizar e discipular. Eu acho que uma igreja que só evangeliza e não discipula, ela é incompleta. Ela não é uma igreja que está fazendo o seu ID na totalidade. Até porque ficaria uma igreja deficiente. É uma igreja que está gerando pessoas sem conhecimento, sem base, sem preparo. Então, a função da igreja é exatamente essa. Através do ID, da grande comissão de ID, pregar o evangelho a toda criatura, seria incompleto se a gente saísse somente pregando o evangelho sem uma finalidade. E a finalidade é exatamente isso, é pregar o evangelho de maneira que essas pessoas sejam alcançadas pela instrumentalidade da nossa vida, com a unção,
como aprendemos na aula passada, a manifestação, a graça do Espírito Santo que está sobre nós. Então, essa manifestação do Espírito que nos dá essa autoridade, e essa pessoa que está do outro lado, ela é compungida, o coração dessa pessoa, ele é compungido a crer e acreditar, porque quem tem o poder do convencimento, quem tem o poder de fazer esse convencimento não é nós, não são as nossas habilidades, é a ação do Espírito Santo na vida do outro. Então perceba que quando essa pessoa ela é alcançada pelo poder da pregação, que Paulo diz que o evangelho é poder de Deus, seja para o judeu e para o grego, aonde o evangelho chegar, o poder de Deus chegando, então esse poder de Deus quando alcança o ser humano, e essa pessoa entende e entrega-se a Cristo, essa pessoa precisa ser trabalhada, precisa ser moldada, precisa ser ensinada. Então entra o papel da igreja em discipular, em ensinar, em orientar essa pessoa. Quando a gente fala em discípulo, logo já vem à mente, e o escritor aqui é muito claro, dizer o que é um discípulo, né? O que é o discípulo? O discípulo é um aprendiz, né? O discípulo, ele é um aluno. O discípulo, ele é um seguidor. Isso estava muito claro e acho que muito fresco na memória na época de Jesus, porque na época de Jesus já tinham os seus doutores, os seus mestres, os mestres da lei que ensinavam a lei, os doutores da lei. Tinha aqueles que tinham as suas escolas, tinha aquele que tinha que preservava pela ensinar a tradição, sobretudo a tradição judaica, não é? No entanto, que alguém pergunta a Jesus assim, diz assim, onde é a sua casa? Porque Jesus ali estava ensinando uma doutrina, então as pessoas logo interessaram, despertaram, talvez, em querer saber onde era a escola de Jesus, né? Porque quem ensinava tinha ali as suas escolas. Pensando também dentro de uma ideia filosófica, né? Tinha dentro daquele contexto, as pessoas que vinham de uma cultura, que estavam inseridas naquela sociedade, que beberam de algumas fontes filosóficas, como de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, né? Daqueles grandes filósofos que também deixaram os seus discípulos e provavelmente a grande maioria que cercava Jesus tinha ali algum seguidor desses grandes pensantes. Mas a ideia aqui é o seguinte, quando a gente se refere à igreja e a gente pensa no seguinte, qual o papel da igreja e como que a igreja deve agir ou como estamos agindo para que não seja uma igreja deficiente, no sentido de estar formando discípulo, quem é o nosso seguidor? Ou melhor, a quem nós devemos seguir? Quem é nosso mestre? Quem é a nossa cabeça pensante? Quem é o nosso doutor da lei? Jesus havia dito em Mateus 11, 29, ele disse o seguinte, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, meus irmãos, eu acredito que a peça fundamental, o papel fundamental da igreja é levar os crentes a aprenderem de Deus, é levar os crentes a aprenderem em Deus. Eu acho que o maior desafio nosso como ensinador, claro que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que tem o dom de ensinar, que para cada um Deus deu um chamado e para alguns Deus deu o dom do ensino, e Paulo diz que aquele que Deus deu o dom do ensino, que haja dedicação no ensinar. Claro que quando eu ensino,
e quando eu sento para ouvir, eu tenho sempre um mestre acima de mim, porque dentro de um contexto humano, eu preciso sentar para aprender. Eu nunca sei tudo, e na verdade eu nunca vou saber tudo. Às vezes você acha que você sabe tudo, e quando você senta para ouvir alguém, você diz assim, puxa vida, eu nunca tinha visto a pessoa, ou talvez eu não tinha pensado dessa forma. Então, na verdade, nós estamos em um processo contínuo de aprendizagem. Nós nunca chegaremos numa perfeição de dizer assim, não, eu sou mestre e não preciso aprender mais com ninguém. Mas olhando para a igreja e olhando para o discipulado, nós como igreja, nós como ensinadores, nós precisamos levar as pessoas a compreenderem que nós precisamos sempre aprender de Jesus. Aprender em Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia. Veja que João, capítulo de número 5, versículo de número 39, olha o que está escrito. Examinais as Escrituras. Não é ler, entende? Consegue me compreender? Não é ler. As Escrituras não é para ser como que uma cabala. As Escrituras não é para ser como que em um momento de angústia eu vou lá e leio um versículo para me trazer paz. Jesus está dizendo o seguinte: examinai as Escrituras, aprofundai. Essa palavra examinai nos traz a ideia de um exame minucioso, de escavação, de procura, de buscar, de você gastar tempo, de exame, examinar. Você vai ao médico e quando o médico pede alguns exames, não é algo supérfluo, não é algo profundo, é algo que vai ser pesquisado. Essa é a ideia de examinar as Escrituras, é pesquisar, é ler, é me dedicar, é me entregar, é aquele tempo ser para as Escrituras. E Jesus está dizendo, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna. Então, meus irmãos, eu acredito que, falando dentro desse tema, o que a igreja tem a ver, qual o papel da igreja com o discipulado, eu acredito que é tudo. A igreja foi chamada para pregar o evangelho e discipular pessoas, ensinar pessoas, e que essas pessoas elas cresçam, elas não sejam pessoas meninas na fé. Perceba que em 1 Coríntios capítulo 3, porque a vida passa muito rápido, e Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala para essa igreja que, acredito que foi uma igreja, acho que, se não a mais problemática para Paulo, né? Acho que foi uma das mais problemáticas para Paulo, foi essa igreja em Corinto. E Paulo fala para essa igreja, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz o seguinte: olha, eu queria tratar vocês de uma outra maneira, mas vocês são meninos, e eu tenho que tratar vocês ainda com leite. Eu queria dar um alimento mais substancioso para vocês e não posso. Ou seja, Paulo está dizendo ali o seguinte: o leite é o primeiro alimento que o ser humano adquire. Nós, seres mamíferos, quando a gente nasce, o primeiro alimento que a gente adquire é o alimento da nossa mãe, não é? É o leite materno, a gente mama na nossa mãe. Só que o tempo passa e a gente não fica mamando na nossa mãe a vida toda. Chega uma época que tem que mudar, tem que ir para o mingau, não é? Aí sai do peito da mãe, vai para a mamadeira, vai para um leite mais grosso, até chegar uma hora que você tem que começar a comer um alimento mais substancioso, mais forte, e vai chegar uma hora que você vai ser adulto e você vai
ter que comer um alimento de adulto. É isso que Paulo está dizendo para essa igreja. Infelizmente, vocês são meninos, são carnais, entende? Então, eu estou tratando vocês com leitinho. Eu queria dar carne para vocês, mas não posso. Então, meus irmãos, tem crente, e se a gente não tomar cuidado, a gente se inclui também nesse rol de crente, que passa a vida toda tomando leite, não cresce, não desenvolve. Era já para ser doutores na palavra e ainda está engatinhando. Então, a igreja é responsável para estar gerando, dentro do seu contexto de vivência, esse crescimento de maneira estratégica de, por exemplo, escola dominical é uma maneira de você gerar um discipulado. Na escola dominical, onde nós vamos trabalhando as dúvidas, os pontos da fé, não é? Na escola dominical, onde nós vamos tirando as dúvidas, aprendendo uns com os outros, nós vamos crescendo em Deus. Então, a importância de frequentar a escola dominical é algo extraordinário. E às vezes a pessoa passa anos dentro da igreja e não dá importância, por exemplo, ao trabalho de escola dominical. É um trabalho que não é apercebido por alguns, ou é até apercebido, mas é visto como que um trabalho de menos valor. E infelizmente dentro do meio cristão, eu poderia até dizer do meio cristão pentecostal, há essa deficiência de tentar olhar para o ensino com mais afinco, olhar para o ensino com mais vigor, olhar para o ensino com mais vontade. Porque às vezes a gente trata o ensino dentro do nosso meio, não estou dizendo o nosso meio que a gente vive, eu estou dizendo no meio geral pentecostal. Quer ver, você faz um evento que tem aí grande número de apresentadores de música e veja o número de pessoas que vão. É muito grande. Agora você faça um evento de ensino para aprender, para trabalhar algum tema da Bíblia, para discutir, para aprofundar. São poucas pessoas que vão. Isso é muito importante. Então, a igreja ela precisa estar envolvida nesse processo de discipulado, de gerar discípulo, de gerar filhos, não é? De gerar aprendizes, não é? Isso é muito importante, gerar seguidores. Seguidores de quem? Seguidores de Cristo, porque com Cristo nós aprendemos. Amém, meus irmãos? Então esse aqui é o tópico 1, o que é o discipulado, e a igreja ela precisa o tempo todo estar envolvida. Isso vai gerar o quê? Uma educação cristã, né? A educação cristã, e o escritor ele finaliza falando, eu quero finalizar aqui, Atos 2:42. E perseveravam, isso é importante, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar é uma qualidade que a igreja jamais pode perder. A perseverança, ela é uma das qualidades que é muito interessante. É muito fácil começar, é muito fácil e até mesmo empolgante quando você começa algum projeto. Começa numa facilidade muito grande. O problema é você manter essa perseverança, entende? Seja na vida, no cotidiano, no dia a dia, naquilo que você faz, naquilo que você empreende, naquilo que você se compromete a fazer, não é? Porque a perseverança vai chegar um momento, um estágio da vida, que vai bater o desânimo, que vai chegar o momento em que você não terá vontade de fazer. Mas o texto diz que eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É a palavra de Deus. Então, uma das coisas que a igreja precisa em meio a tantos modismos que vai surgindo, são modas que surgem e passam, porque moda ela surge hoje, amanhã passa, como um vento de doutrina.
que Paulo cita, né? Esses ventos que vêm e vai embora. Mas a igreja precisa perseverar nas bases doutrinárias, precisa perseverar naquilo que nós aprendemos. Amém, meus irmãos? Bom dia para todos, irmãos. Um bom domingo para todos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Meus amados irmãos, neste momento nós queremos falar sobre a lição dominical de número 12, que é datada do dia 21 de março de 2021 e tem por título Urgência do Discipulado. Nesse momento, junto com o pastor Marcos Silva, nós estaremos falando sobre este importante assunto, porque Jesus, após ressuscitar, Jesus comissionou seus apóstolos, ou seja, os seus discípulos, a pregar o evangelho e também fazer discípulo. Isto é, que a palavra discípulo, com certeza o pastor Marcos já explicou o que significa a palavra discípulo, que quer dizer seguidor, ou aluno, ou imitador, e a mesma ordem que Jesus deu para pregar o evangelho, Jesus deu para ensinar, fazer discípulo, pois no texto áureo da nossa lição, Jesus disse: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso título diz que o discipulado exige urgência, isto é, necessidade que requer solução imediata, é pressa. A palavra urgência quer dizer pressa, isso é, no tempo, principalmente na época que nós vivemos, existe uma pressa, uma urgência de haver discipulado entre os novos convertidos, pois Paulo, que foi um grande ensinador, ele falando com Timóteo, ele falou em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante, até o 5, ele diz para Timóteo pregar a palavra do Senhor em todos os lugares, porque haveria tempos difíceis, haveria apostasia, tempo que os homens não sofreriam a sã doutrina e desviariam muitos ouvidos da verdade, voltando à fábula. Então há uma necessidade de haver discipulado. Creio que o pastor Marcos já explicou muito bem o tópico de número 1 da nossa lição. Nós queremos falar algo sobre o tópico de número 2, que fala sobre o tripé do discipulado. A palavra, comunhão e o serviço. São três coisas que precisam existir para haver discipulado. O importante não só é a pessoa ganhar, fazer um apelo, a pessoa se converter, porque o evangelista é necessário na igreja da mesma maneira que o discipulador, ou seja, o mestre, é necessário, pois na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante, diz que Jesus deu uns para apóstolo, outros para evangelista, outros para pastores, outros para profetas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Outro sim, o evangelista é um homem usado por Deus, pelo Espírito de Deus, para convencer a pessoa a mudar de posição religiosa, ou mudar de pensamento religioso. Porém, o ensinador, ou seja, o mestre, ele é uma pessoa usada pelo Espírito de Deus para discipular, isto é, para fazer que o novo convertido
mude de caráter, para modelar o caráter, porque Paulo ensinou a Timóteo que nos últimos dias haveria apostasia, e ele disse que haveria muitos homens enganadores, muitos que iam apostar da fé, e alguns davam ouvido a espíritos enganadores, e até a doutrinas de demônios. É necessário que os crentes sejam instruídos na palavra. Então o comentarista diz aqui que uma parte do tripé do discipulado é a palavra. A palavra de Deus é autoridade. A autoridade das escrituras é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. Jesus, na sua oração de João capítulo 17, em João capítulo 17, ele diz, no capítulo 17, versículo 17, ele diz: santifica-os na palavra, porque a tua palavra é verdade. E depois, o segundo tripé é comunhão. É necessário para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã que tenha sentido, é necessário ter comunhão. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 42 do livro do Atos dos Apóstolos, que eles perseveravam na comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso é, eles eram orientados pela palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações, para que o crente sinta que realmente mudou de vida. Ele é necessário viver uma vida de comunhão, pois o salmista diz que é bom e é suave que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Outra parte do tripé é serviço. Quando a pessoa aceita Jesus, ele sente a vontade de fazer algo para Jesus. E a palavra serviço trata de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. A palavra discípulo quer dizer aluno ou seguidor. Paulo disse para os crentes da igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aos crentes, ou melhor, os discípulos de Jesus na cidade de Antioquia, pela primeira vez eles foram chamados de cristão, quer dizer, seguidor ou imitador de Cristo. Então, aquela pessoa que obedece à palavra, que vive em comunhão com Deus e com os outros irmãos, ele tem prazer de servir ao Senhor. O tópico de número 3 da nossa lição fala sobre o tema, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção. Isso é, a comissão que Jesus falou com os discípulos após ressuscitado, ele ordenou, é uma ordem, não é uma opção. A ordem de Jesus para a edificação e o crescimento espiritual de cada cristão. Como vamos falar um pouco sobre o crescimento, que vamos falar sobre crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir ao novo convertido sempre os vários aspectos da vida cristã. Isso é, a pessoa vem de um segmento diferente, a pessoa não servia a Deus, ao Deus vivo, mas se converteu ao Deus vivo, e a Bíblia diz que
quem está em Cristo é nova criatura. Então é necessário ter um crescimento espiritual. Capítulo 5 de 2 aos Coríntios, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. E passa a viver uma nova experiência. Porque a Bíblia diz em Romanos 6:4, quem está em Cristo vive em novidade de vida. Tem outro modo de pensar, outro modo de agir. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento, para não viver só nos primeiros rudimentos da doutrina. Por isso que Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele fala para crescer na fé e no conhecimento. É necessário viver, ser discipulado pela palavra de Deus e também ter um crescimento espiritual, crescimento numérico. É o que a Bíblia diz, que a igreja em Jerusalém tinha um crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Atos 9:31 diz que a igreja crescia em número. Não podemos se conformar se a igreja ficar um ano todo sem ganhar ninguém para Jesus, sem batizar, sem ter crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar em igrejas locais, isso é, ele não foi pregar em lugar que já tinha igreja, ele foi formar e treinar, foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso a formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Porque como a pessoa pode sair pregar se não tiver conhecimento? E como a igreja pode crescer se não tiver pessoas que seja discipulada para formar mais discípulos? O exemplo da igreja em Antioquia. O público da igreja em Antioquia era gentios, isso é, identificado como gregos. Atos 11, versículo 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Barnabé era um homem conhecedor da palavra, um levita também, e ao se deparar com o grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar os novos crentes. Saulo era um homem conhecedor da palavra de Deus, educado aos pés de Gamaliel, e se converteu, e Deus chamou ele para esta obra. Esses novos crentes de costumes estranhos, Barnabé não hesitou em buscá-lo. Barnabé entendeu que ninguém era melhor para discipular esses novos convertidos de costumes estranhos, porém ele não hesitou em buscá-lo em Tarso para a nobre tarefa. Atos 11:25, ele foi buscar Paulo na cidade de Tarso e trouxe ele para executar essa tarefa de discipular. Discipular não é fácil. Discipular é o quê? É acompanhar os novos convertidos, pois ali tinha, Paulo, o comentarista diz que existia crente de costumes estranhos. Então, a pessoa, quando aceita Jesus, ele tem deuses estranhos, mas ele passa a crer no Deus vivo. Porém, tem alguns costumes que só pode ser tirado se for através do discipulado. E o que é discipulado? É acompanhar a pessoa no seu dia a dia, é trabalhar com paciência, é ensinar, é levar eles a pastos verdejantes, a águas tranquilas. É discipular, irmãos, não é exigir coisa que o novo convertido não consiga fazer. É trabalhar, porque o novo convertido é uma nova planta. Paulo falou em 1 aos Coríntios, capítulo
3 e versículo 6, ele disse: eu plantei e Apolo regou. Apolo era um discipulador, um homem que conhecia a Escritura. E Deus deu o crescimento. Nós vamos discipular, é algo que você vai regando devagar. E o crescimento vem de Deus. A conclusão da lição nos diz assim: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais da Bíblia. O discipulado faz com que o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança conheça, para saber os valores da palavra de Deus. Discipular, exortar, não é bater, mas é encorajar as pessoas a viver uma nova vida. Discipular é ter comunhão com o seu aluno. Muitas pessoas fracassam neste trabalho porque acham que basta pregar com o microfone no púlpito da igreja. Mas os grandes homens, tanto na Bíblia como na história da igreja, tiveram contato com seus discípulos. Desde o Velho Testamento, nós vemos Josué, que foi um grande líder, um general, que passou o Jordão com o povo de Israel para herdar a terra. Ele não se afastava da tenda, ele era discípulo de Moisés, ele era servo de Moisés. A Bíblia diz que Eliseu, que foi um homem que Deus operou vários milagres com ele, ele era aquele homem que deitava água nas mãos do profeta Elias. E muitos assim por diante. A Bíblia nos diz que Paulo educou Timóteo, ele chamou ele de meu filho na fé. Era um homem que ele disse para ele não se esquecer daquilo que ele aprendeu dele. E que também Paulo disse assim: o que você aprendeu de mim, você passa para outros, para que ensine. Passe para homens de confiança, para que ensine a outros. E Paulo sempre tinha a preocupação como era necessário os crentes. Ele disse na primeira epístola a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, ele disse: escrevo-te estas coisas esperando ver-te depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então o discipulado é para que os crentes aprendam a viver na igreja. O crente aprenda a ter uma nova forma de vida, uma nova forma de comportamento. Que Deus abençoe os irmãos. Nós gravamos rápido este vídeo, mas queremos que os irmãos meditem na sua lição, leia ela diariamente, suas leituras diárias, para que você entenda a urgência que tem de discipulado, porque o ensino, a primeira leitura da semana diz que o ensino da palavra acompanha a evangelização. E por falta de discipulado, nós estamos vendo muitas coisas erradas no mundo e no Brasil. Muitas igrejas imitando coisas que a Bíblia não dá aval. Muitas coisas que tem algumas denominações que não tem na Bíblia. É necessário ter o ensino, pois Paulo disse que o ensino era para que os crentes não fossem levados por vento de doutrinas. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos meditem na palavra de Deus. E você que tem o chamado de Deus para discipular,
Se aprofunde em ler a Bíblia, em orar, consagrar a sua vida, porque Deus conta com você. Amém.